Olá! Na aula de hoje, nós iremos fazer alguns exercícios sobre transportadores mecânicos de sólidos. Esse exemplo é sobre um transportador de correia. Está aí no livro do Gomide, é a aplicação número 3, na página 127. Projetar um transportador de correia com capacidade para transportar 70 toneladas por hora de um sal comum a uma distância horizontal de 197 metros e uma altura de 17 metros, a uma velocidade aí de 80 metros por minuto. Como nós devemos transportar na horizontal e na vertical, nós temos então a opção de fazermos um transportador inclinado. A primeira coisa, então, seria calcular essa inclinação. A tangente desse ângulo, ele é a elevação dividido aí pelo comprimento na horizontal. Então, 17 por 197, nós temos aqui a tangente desse ângulo. Fazendo a arquitangente, nós tiramos que o ângulo é de 4,9 graus, o que dá aproximadamente 5 graus. O que é viável, uma vez que o ângulo máximo aí permitido seria, para esse material, né, seria de 11 graus. Na tabela IV2, a gente consegue tirar quem é a densidade, né, bulk aqui do material, que é 1,2 toneladas por metro cúbico. E nós podemos agora calcular qual é a capacidade de projeto, levando em conta a inclinação. Então, a gente sabe que o efeito da inclinação é de aumentar essa capacidade. Então, nós temos que achar o parâmetro K, que tem a ver com a inclinação. Nós vamos entrar agora aqui com o valor 5, que está entre 4 e 6. Ok? Fazendo, então, interpolando aqui, a gente tem um K de 0,985. Substituindo aqui na equação o K, a gente põe 70 dividido pelo K, dá os 71,1 toneladas por hora. Em seguida, nós vamos calcular a capacidade nominal. Lembrando que aqueles valores todos da tabela geralmente são feitos o quê? A velocidade de 30, né, metros por minuto. Nós vamos agora calcular a velocidade nominal, que é o CI, 71,1, que multiplica 30 por 80. Nós tiramos aí que a capacidade nominal é cerca de 26,7 toneladas por hora. Com esse valor da capacidade nominal, nós podemos agora selecionar a altura, né? Selecionar a largura dessa nossa correia. Existe, então, essa tabela, a IV4, em que a gente tem aqui, então, listadas velocidades nominais de operação. Nós temos aqui as larguras da correia e nós temos densidades dos materiais. E aqui, lembrando, né, que essas capacidades foram a 30, ok? Então, a gente já fez essa correção. Pegando, então, aí uma densidade de 1,2, que é o nosso material, nós podemos aí pegar essa capacidade de 26,7, o mais próximo que a gente vai ter aqui seria esse 31, ok? E a gente pode aqui, então, ver, indica-se aí uma largura de correia de cerca de 16 polegadas de largura, ok? Pela correlação de Liddell, a gente também pode fazer uma estimativa, tá, dessa largura. Então, o L, que é a largura da correia nesse caso, é o 500 vezes o C. O K é aqui uma constante empírica, tá, que é convencionado usar um valor aí de 1,5. V, que é a velocidade. Então, substituindo esses valores, a gente tem aqui, ó, substituir o 70, 1,5, 1,2 e o 80 da velocidade, a gente tiraria aí uma largura de correia de cerca de quase, realmente, 16 polegadas de largura, como a gente viu na tabela. Então, a gente poderia, sim, trabalhar aí a 80 metros, né, por minuto com essa largura de correia aqui. Em seguida, nós podemos aí fazer o cálculo da potência, utilizando aí a equação de Liddell, em que a gente substitui aqui, então, a largura da correia, a velocidade, a carga C, a distância que se deseja transportar, tá? Aqui é 197, tá, pessoal? Mais 70 vezes o 17 de H. Então, C vezes o H dividido por 300, a gente tem aí cerca aí de 11,7 HP, aproximadamente aí quase 12 HPs, né? Então, essa é a potência consumida. Para a gente calcular a potência instalada, então, nós vamos levar em conta 20% a mais desse valor, o que dá aí cerca de 14 HPs para realizar, então, o transporte desse material nessas condições.
Nós iremos agora fazer um exemplo de transportador de caçamba. Esse exemplo é a aplicação 4 do livro do Gomit, na página 136. Projetar um transportador de caçambas basculante para transportar 12 toneladas por hora de cavacos de madeira a uma distância horizontal de 80 metros e um desnível de 20 metros. Então, inicialmente, nós vamos pegar na tabela IV/2 a densidade dos cavacos de madeira, que está lá como 0,35 toneladas por metro cúbico. Em seguida, nós vamos calcular aí a capacidade nominal do nosso equipamento. No projeto de transportadores de caçamba, as tabelas foram feitas para partículas com densidade de 0,8. Então, a capacidade nominal está ali para corrigir essa questão da densidade. Então, eu substituo aqui o C, que é o 12 toneladas por hora, vezes o 0,8 sobre o 0,35, tá? Que me dá aí 27,43 toneladas por hora de capacidade nominal. Agora, nós vamos definir a velocidade de transporte e a geometria dessa caçamba, utilizando os dados aí da tabela IV11. Ó, tá vendo que a densidade aqui era para esse tipo de material? Aqui nós temos, então, as medidas da caçamba de largura e comprimento, uma faixa de capacidade em toneladas por hora e uma faixa de velocidade proposta. Então, nós vamos aqui, com o valor desse 27,43, nós vamos definir uma faixa, ele está aqui, ó, entre 25 e 30 toneladas por hora, o que diz aí que uma caçamba com uma largura de 45 e um comprimento de 55 centímetros podem aí atender a nossa atividade, com uma velocidade média, aí, no caso, de 11 metros por minuto. Então, foi isso que nós selecionamos, né? Essa caçamba aí, né? Trabalhando nessa velocidade de 11 metros por minuto. E agora nós podemos fazer o cálculo dessa potência, ok? Para isso, nós precisamos o quê? Primeiro, levar em conta aqui, ó, o comprimento da nossa caçamba, que é de 55 centímetros, ok? Então, nós vamos marcar aqui os 55. E vamos, então, fazer a leitura toda, então, usando essa coluna e essa linha, certo? Então, marcado aí S55, nós podemos agora pegar a nossa distância horizontal de transporte, que é de 80 metros. Então, 80 metros está bem aqui, tá? Peguei aí no meio desse quadrinho de 80 metros. E podemos agora, então, também selecionar a elevação, que é de 20 metros. Então, eu vim aqui, ó, o 20 metros. Vou pegar bem aqui, vou marcar. E a gente encontra esse ponto, interpolando aí uma reta entre essa e essa, nós encontramos aí cerca de aproximadamente 9 HPs para realizar essa operação. Lembrando, então, que a gente precisa corrigir essa potência, tá? Porque aqui no gráfico está falando que esse gráfico todo foi feito para densidades de 0,8. Então, corrigindo a potência. Então, a potência real é essa potência que a gente calculou, que multiplica 0,8 sobre a densidade. A gente tira aí cerca de 3,94 HPs. Lembrando aí que a gente precisa de 20% a mais do que isso para poder ter a potência instalada para realizar essa operação. Agora nós faremos um exemplo sobre transportador helicoidal. Essa é a aplicação 7, juntamente com a aplicação 8, que se inicia na página 136. Projetar um transportador helicoidal para transportar 38 toneladas por hora de sal moído a uma distância horizontal de 20 metros. Então, esse exemplo, o transporte acontece somente na horizontal. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, seria a gente pegar a densidade desse sal na tabela, né, que dá aí 1,2 toneladas por metro cúbico. Em seguida, nós vamos classificar esse material. Que tipo de material ele é? Tá? Ele é classificado como um material classe C, que é semi-abrasivo, tá? Que o F dele, que é aquele fator que leva em conta o tipo de material, é igual a 1. Em seguida, nós vamos calcular a capacidade nominal, certo? Que vai ser, então, a capacidade dividido pela densidade desse material. Então, a gente tem aí 38, que é toneladas por hora, dividido por 1,2. Nós tiramos aí cerca de 31,7 metros cúbicos por hora. Agora, nós podemos calcular a potência que nós vamos gastar nesse motor para girar o eixo desse helicoide, tá?
essa potência é a carga, né, em toneladas por hora, que multiplica o comprimento que eu quero, o comprimento, né, desse meu transportador, vezes o F, que é esse fator que aqui no caso vale 1, dividido por 273. Fazendo essa continha aí, então, né, como a gente tem 20 metros de comprimento, o F vale 1 e o C vale 38, a gente vê que vai precisar de cerca de 278 HPs, né? Como a gente tem apenas 90% de eficiência na transmissão para o eixo, e também pelo fato da potência ser menor do que 4 HPs, a gente vai precisar aí multiplicar por 1,1 devido a esses 90% de eficiência na transmissão e multiplicar aí por 1,5, que é esse fator quando a gente tem uma potência menor que 4 HPs. Então, multiplicando o valor original, né, de 2,78 por 1,5 e por 1,1, a gente chega aí em cerca de 463 HPs, redundando aí para 5 HPs, né? A gente pode ainda pensar em colocar 20% a mais, né, se for preciso aí, para a potência instalada desse motor. Agora nós vamos calcular a geometria do nosso transportador helicoidal. Nós vamos utilizar pelo método 1, né, esse gráfico aqui, como esse material é classe C, a gente conseguiu ler esse gráfico, tá? Então a gente entra aqui com a capacidade, que no nosso caso aqui é 31,7, tá? Mais ou menos aqui, marquei. Ele encostou tanto nessa curva, que é de 400 milímetros, quanto na de 350. Então aqui a gente vê que se eu trabalhasse com a rosca de 350 milímetros, eu teria aí 50 RPM, ou se eu trabalhasse com a de 400 milímetros, eu teria aí cerca de 34 RPM de rotação. Então, eu poderia trabalhar com essas duas condições, por exemplo. No método 2, a gente tem lá, então, como estimar esse diâmetro do helicoide, né? Que a gente joga aqui a capacidade de 31,7 elevado a 0,385 dividido por 15, que deu aí 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros. É um valor bem menor do que esse aqui que deu o gráfico. Por causa disso, quando a gente joga esse valor de D nessa equação, a gente acaba rodando ele numa rotação muito alta, tá? Esse método 2, lembrando, ele é conhecido por não apresentar resultados muito bons e muito coerentes em relação aos outros métodos. Então, no método 3, a gente pode perceber que já chegamos aí mais perto, né, aqui dos valores obtidos no método 1, em que a gente substituiu, né, o 31,7 aqui, obtivemos 37 centímetros aqui de comprimento, de diâmetro, né, dessa rosca. Ao substituir aqui, a gente chega aí numa rotação de cerca de 50,6 RPM, um resultado também bem próximo, né, do resultado do método 1. No método 4, a gente pode, então, ver que o nosso material, que é um sal moído, ele é um material pesado, denso, tá? E abrasivo. Fazendo essa seleção, então, é um material pesado e abrasivo, né? Selecionando essas colunas, a gente tem aqui, então, as condições de C em metros cúbicos por hora, que está aqui, tá, gente? Então, na verdade, é o nosso Q, que nós acabamos de calcular. E a rotação, então, a gente tem 31,7 metros cúbicos. Então, selecionando aqui, ó, o 31,7 estaria mais ou menos aqui, tá? Perto do 34. Então, a gente teria aí para esse aqui, nós teríamos uma rotação de 35. Nós teríamos aí uma rotação. Então, nessa condição, nós teríamos aí um tambor de 35 centímetros, né? O que deu também uma opção disso no método 1. E rodando aí a 55 RPM, valor também próximo ao estimado aí pelo método 1. Resumindo, então, nós podemos trabalhar, tá, com esse tambor de 35 centímetros, numa rotação aí entre 50 e 55 RPMs. Agora nós faremos um exemplo de transportador helicoidal que já tem uma inclinação. Esse transportador helicoidal, ele deve transportar 12 toneladas por hora de cavacos de madeira a uma distância horizontal de 80 metros e um desnível de 20. Vocês podem perceber que ele é um exemplo muito parecido com aquele outro que nós fizemos anteriormente para outro tipo de transportador. Primeira coisa aí, tirar a densidade do material, que nós já tiramos no exercício anterior.
Depois nós vamos agora classificar esse material. O cavaco de madeira, ele é um material do classe B. Ele não é um material abrasivo, tá? Mas ele está em grãos pequenos ou misturados com pó finos e tem uma densidade menor que 0,8 toneladas por metro cúbico. O fator F desse material é de 0,6. O ângulo de inclinação pode ser calculado, então, dividindo a elevação pelo comprimento na horizontal. A tangente desse ângulo corresponde a 0,25. Fazendo o arctangente desse valor, nós tiramos aí um ângulo de cerca de 14 graus. Agora, nós precisamos conferir na tabela de IV2 se essa inclinação proposta ela é menor do que a inclinação máxima e se ela é menor, né, que o ângulo de repouso do nosso material, que no caso aí seria de 25 graus. E como é menor, nós podemos prosseguir aí no nosso projeto, calculando agora, então, a capacidade nominal volumétrica, certo? Como agora ele está inclinado, a gente precisa aqui corrigir a inclinação. Então, eu vou pegar a minha capacidade normal e eu tenho que achar esse fator P, que é lido nesse gráfico. O meu ângulo é de 14, eu vou marcar, então, aqui 14 graus, tá? Vou na curva azul, tiro aqui, então, que o valor cerca de 0,72 é o valor do P. Agora, o que a gente pode calcular, então, o valor da capacidade nominal volumétrica? Quem é Q, pessoal? Em metros cúbicos por hora. É o 12 toneladas por hora dividido pela densidade, tá? Então, isso aqui é o Q. Dividido ainda pelo P, nós tiramos aí que o Q nominal é de 47,62 metros cúbicos por hora. Agora, nós podemos aí fazer o cálculo da potência, tá? Em que a gente tira aí, em que a gente pode substituir a capacidade por 12, o comprimento do transporte na horizontal é 80, o valor do F, que é o fator aqui que a gente acabou de olhar da classe do material, é 0,6, e o valor de H, que é a elevação, é de 20 metros. Fazendo, então, essa conta, a gente tira cerca de 3,7 HPs. Tá? Como aqui, nesse caso, o comprimento é maior do que 20 metros, a gente vai multiplicar por 1,15, que é uma das regras que estavam lá, né, no cálculo da potência. E como a potência é menor do que 4, a gente também vai multiplicar ela por 1,5. Então, multiplicando esse valor por 1,15 e por 1,5, a gente chega aí a 6,4 HPs, cerca de 7 HPs aí para realizar essa operação. Em seguida, nós vamos agora dimensionar dimensionar o helicoide e a rotação desse transportador. Pessoal, como agora a gente não tem mais um gráfico legível para a gente utilizar o método 1, eu vou fazer aqui o cálculo pelo método 2, pelo método 3 e o 4. Então, a gente tem aqui, né, o método 2, que a gente já sabe que ele não é muito bom. Eu substituí o valor do Q, calculei um diâmetro, e substituí o diâmetro, calculei a rotação. Então, eu tenho aqui apenas cerca de 30 centímetros, né, com uma rotação aí bem alta. Quando a gente faz os cálculos pelo método 3, a gente pode observar, né, da mesma forma, substituindo aqui o valor, né, da nossa vazão, a gente chega em um diâmetro maior, né, de 45 centímetros mais ou menos, né, que substituído aqui daria uma rotação mais baixa, de 41,3 RPM. Fazendo pelo método 4, olhando lá na tabela, a gente pode, então, classificar os cavacos de madeira como sendo um material leve e não abrasivo, o que cai bem aqui, né, nessas colunas. Então, agora eu posso pegar os 47,6 e localizar eles aqui. Então, eu sei que está mais ou menos aqui. Daria aí um transportador com cerca de uns 25 centímetros, numa rotação de cerca de 160 RPMs. Então, nós temos essas 3 opções, tá? Para poder entrar, então, agora num catálogo de fornecedor e fazer essa escolha. A gente sabe que a gente vai precisar de um motor, né, de cerca de uns 7 HPs. Então, a gente poderia aí optar por trabalhar, nesse caso, né, com esse diâmetro menor e com essa rotação maior. Também porque um diâmetro menor e rodando uma velocidade maior, eu consigo aí dar a mesma demanda de carga que eu daria se eu tivesse com um tambor maior. Como ele, então, transporta muito material de uma vez, ele pode rodar numa rotação mais baixa, enquanto um diâmetro menor precisa compensar esse diâmetro menor, né, que tem um volume menor, fazendo uma rotação
mais rápida, porque assim o tempo de residência da partícula dentro do equipamento fica menor e eu consigo trabalhar mais ou menos com a mesma vazão de um tambor maior. Certo? Esse exemplo agora é um exemplo de transportador de calha. É a aplicação número 5 do livro do Gomit, na página 144. Projetar um transportador de calha com capacidade de transportar 30 toneladas por hora de sabão em escamas a uma distância horizontal de 20 metros e uma inclinação de 20 graus com a horizontal. Então, aqui nesse caso, não foi dada elevação, foi dado diretamente já a inclinação que é dado nesse transportador. Então, nós podemos aí, primeira coisa sempre, né, pegar as propriedades desse material. Nós tiramos aí a densidade desse sabão, né, na tabela IV2. Em seguida, agora nós vamos calcular o efeito da inclinação, utilizando a tabela IV13, que é própria para transportadores de calha. Então, se a gente tem um ângulo de inclinação de 20 graus, né, a gente tem aí um fator P de 0,77. É interessante ressaltar, pessoal, que se eu tenho a inclinação e eu tenho a distância no horizontal, eu posso também já calcular quem é essa altura que eu tenho aí de elevação na vertical, ok? Já deixei esse valor aqui porque nós vamos utilizar esse valor daqui a pouco. Então, aqui, o próximo passo é chutar uma velocidade, tá, de 30 metros por minuto. E vou chutar um espaçamento entre as calhas de 40 centímetros. Para isso, eu vou calcular o quê? O peso nominal por compartimento. Então, eu vou descobrir quantos quilos eu realmente consigo colocar de material dentro do meu transportador, ok? Trabalhando nessa velocidade de 30 metros por minuto. Então, eu tenho aqui, né, 13,33, que multiplica as toneladas por hora vezes o D, dividido pela densidade, a velocidade e o fator P. Substituindo tudo, ó, a gente 30 toneladas por hora, a gente chutou um valor de D de 0,4, né, distância entre essas raspadeiras, a densidade do material, a velocidade e o fator P. Então, a gente quer colocar dentro de cada calha cerca de 43,3 quilos de material. Pelo método, calculando aí, então, a geometria pelo método 1, o que a gente tem? A gente tem essa tabela, ok? E a gente pode ver aqui que 43,3 quilos, o valor mais próximo que a gente tem seria este 41. Então, eu posso selecionar uma raspadeira com 20 centímetros de altura e 60 centímetros de largura para fazer esse serviço, certo? Então, selecionado essas dimensões, a gente pode agora só recalcular a velocidade, ajustar essa velocidade. A gente faz uma proporção. Eu sei que a 30 metros por minuto, eu consigo pôr 41 quilos nessa calha. Mas se eu trabalhar, então, com 43,3 quilos, qual tem que ser, então, a velocidade? Tá? Então, a gente fez essa proporção aqui e a gente tira aí que a velocidade de trabalho seria de 31,7 metros por minuto. O método 2, para calcular essa geometria, seria calcular essa área na transversal que existe, né? Esse 20 vezes 60 aqui é uma área, tá, pessoal? Que a gente já fez o cálculo aí que deu, nesse caso, deu 1.200 centímetros quadrados. Então, substituindo aqui esses valores, o que a gente tem? Eu substituí o C, o D, o Rho, o V e o P, e a gente tira, então, uma área de 1.352 centímetros quadrados, que realmente chega bem perto dessa que a gente selecionou, que deu 1.200 centímetros quadrados, tá? Agora, aqui no método 2, o que a gente poderia pensar? Eu tenho essa área. Se eu colocasse, então, uma altura de 20 centímetros, né? Então, esse valor dividido por 20 daria aí uma largura de 66 centímetros. Se for possível efetuar esse dimensionamento de uma largura diferente, ok, né? Se você mandar construir, por exemplo. Se não, você pode adquirir, né, essa que é comercial aqui e só ajustar mesmo a velocidade. Agora, nós podemos calcular qual que é o tempo, né, de transporte. Então, a gente tem aí, de fazer um ciclo, né, desse transporte. A gente tem o L, que é o comprimento, que é 20, dividido por 60 vezes V. Esse 60 aqui está para transformar, porque essa velocidade está em metros por minuto. Então, a gente transformou esse minuto para a hora. A gente tira aí que o tempo de transporte de um ciclo daria de 0,1 horas.
o número de compartimentos que eu vou precisar ter nesse transportador, tá? O número de compartimentos, ele é o L, que é o comprimento total, que é 20, dividido pela distância entre as raspadeiras, que a gente colocou como sendo uma distância de 0,4. Então, nós vamos precisar de cerca aí de 50 compartimentos. Qual que é o cálculo, então, da potência utilizando a equação de Liddell? A gente tem aqui, né, é o K vezes o C vezes o L, mais C vezes H. Lembrando aí que esse K tem a ver com o tipo de raspadeira, tá? Então, a gente escolheu aqui uma raspadeira do tipo utilizando de sapatas, que é o valor do K é 0,933, multiplicado pelo C e pelo L, mais o C que multiplica a nossa altura, que a gente calculou aqui, tá bom? Dividido pelo 300, a gente chega em cerca de 2,55 HPs. Raspadeiras aí, né, de sapatos que a gente comentou. E a potência, então, instalada nesse caso, a gente aí é 1,2 desse valor, que dá aí cerca de 3 HPs. Bem, essa foi, então, a nossa aula de exercícios, né? Agora vocês têm condições aí, né, de dimensionar alguns transportadores para realizar o transporte mecânico de sólidos a granel. Vejo vocês, então, na próxima aula.